Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Tô vendo que já tem uma galera entrando aí. Olá, boa noite. Queria saber se vocês estão me ouvindo direitinho. Todo mundo consegue me ouvir aí? Dá um joinha aqui aí quem consegue me ouvir. Se a minha voz está clara. Boa noite, Aline. Boa noite, Thaís, Amanda. Legal, Andressa entrou agora. Bom, pessoal, é isso aí, boa noite a todos. Deixa eu me apresentar antes de tudo, para quem já está entrando aí. Meu nome é Vitor, eu trabalho no Share Student Living e eu sou o anfitrião de vocês aqui nessa noite. Essa live, o tema dessa live é dicas para processo seletivo online, né? A gente trouxe uma especialista, consultora de RH do grupo Companhia de Talentos, que é um parceiro do Share Student Living, a Thaís Lourenço, que eu vou chamar daqui a pouquinho para entrar nessa live para a gente bater um papo, né? Bom, essa live ela é uma iniciativa do Share Student Living e a ideia é estimular conversas construtivas, conversas interessantes para a comunidade de estudantes, de residentes que moram no Share também, sobre a construção aí de uma carreira profissional, tá? Ela acontece todas as quintas-feiras às 18 horas, tá, pessoal? Então, quem segue a gente aí no Share, nossos seguidores, todas as quintas às 18 vocês podem ficar já conectados, que a gente tem feito as lives nesse dia, nesse horário. Para quem se inscrever, uma informação interessante, são muitas informações, tá? Então tem uma colinha aqui, às vezes vocês vão ver eu olhando pro lado aqui. Mas então, para quem se inscrever, tem um sorteio no final de cada live, tá? Eu vou falar sobre esse sorteio no final de cada live, tem um sorteio. Vocês podem ir enviando as perguntas de vocês, que a gente vai tirando as dúvidas aqui. E para quem quiser depois rever também, o vídeo fica disponível 24 horas depois, né? Algumas das perguntas também a gente já mandou nos nossos stories, e a gente já recebeu algumas perguntas que a gente separou aqui, que são perguntas que a gente vai fazer para a Thaís Lourenço, né? Bom, já vi que tem uma galera entrando já subimos o número de pessoas que estão nos assistindo, bem legal. Eu vou aproveitar, daqui a pouquinho a gente vai chamar a Thaís, e eu vou aproveitar para falar um pouquinho para vocês sobre o Share, para quem é residente, quem mora no Share já conhece bem o Share, mas para quem está assistindo a gente aí e não mora no Share, tem vontade de morar no Share, tem curiosidade sobre o Share. O Share Student Living ele foi criado com o intuito de trazer então para o Brasil esse conceito de residencial estudantil que já é muito difundido e conhecido na Europa, nos Estados Unidos, né? Os projetos eles têm uma metodologia, né, que já foi testada há muitos anos lá fora, que funciona super bem, né, que tem a ideia de oferecer ambientes confortáveis, convenientes para jovens estudantes, né? Normalmente o Share ele é próximo ao transporte público ou dá para ir a pé, ele é walking distance das universidades, das instituições de ensino, né? Hoje em operação, funcionando aqui no Brasil, existe o Share na região da Consolação, o Share Consolação, ele fica perto das faculdades Mackenzie, por exemplo, FGV, FAAP, de alguns cursinhos ali também que estão perto do metrô Higienópolis Mackenzie, cerca de 5 minutinhos andando do metrô Higienópolis Mackenzie, né? E a gente tem previsto para abrir ano que vem um Share no Butantã, bem próximo também ao metrô Butantã, e um Share na Vila Mariana,
Então, esses são as próximas aberturas do Share, e a gente fala isso com muito orgulho porque a gente gosta muito desse projeto, né? Bom, pessoal, então eu vou chamar a Thaís aqui, deixa eu ver. Eu estou me habituando ainda com essa coisa de live, então vamos ver se eu consigo direitinho aqui. Vamos lá. Oi, Oi, olá, Thaís, tudo bem? Seja tudo, Vitor? bem-vinda. Obrigada. E aí, tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Primeira live minha da minha vida. Então, tô um pouco nervoso ainda, mas tô aqui falando com o pessoal, chamando a galera. É, E obrigado pela participação, por estar aqui com a gente essa noite, né? Bom, vou aproveitar, Thaís, para introduzir você para o pessoal, para quem não conhece. Então, a Thaís, ela é formada em Recursos Humanos pela PUC Campinas, né? Ela é consultora, então, da Companhia de Talentos e já há 15 anos trabalha na Companhia de Talentos. E ela vai trazer um pouco de dicas para encarar um processo seletivo online, né, Thaís? O que eu acho que é novidade para muita gente, né? E com tudo que está acontecendo, com o momento que a gente está vivendo, eu acho que é uma tendência cada vez mais forte de, pelo menos, grande parte do processo seletivo passar a ser online, né? Primeiro pela facilidade de pessoas que estão em cidades diferentes, estados diferentes, de serem entrevistadas, de serem comunicadas, né? De se conhecer uma pessoa e segundo por isso se tornar cada vez mais comum, ainda mais agora, igual a gente está fazendo aqui, né? De usar as ferramentas online que a gente já tinha cada vez mais nesse processo. E é isso, eu queria deixar a palavra para você contar, falar, se apresentar também, contar um pouquinho para a gente de como é que vai ser a live hoje. Legal. Bom, Vitor, como você disse, então eu vou contar também para quem está assistindo a gente. Eu também tenho uma cola aqui comigo, para não esquecer de passar por nenhum dos pontos. Acho que a ideia é que a gente possa aqui tentar interagir com todo mundo que está assistindo. Então, se vocês quiserem mandar perguntas, como o Vitor falou, por favor, a gente está aqui à disposição. Então, assim, contando um pouco, né, do que o Vitor disse, acho que, e aí ele me apresentou, falou que trabalha na Companhia de Talentos há bastante tempo, então há bastante tempo que na companhia a gente já trabalha nesse formato online, né? Nos bastidores nós conversamos também, e eu disse que o que tem mudado um pouco nesse momento que a gente está da Covid é que a etapa, por exemplo, vamos pensar assim, né, num processo seletivo, tem a inscrição, a etapa de testes, a etapa de avaliação, provavelmente com o consultor, o RH, enfim, e depois a etapa final com o gestor, né? A etapa final, normalmente, ela era presencial. Então, pelo Sim, momento da Covid que estamos, então tudo é online mesmo. Então, a ideia aqui qual que é, né? A gente falar um pouco de dicas de processo seletivo online, mas não só online, né? Coisas que a gente, assim, dicas, e aí aproveitem que eu tenho bastante tempo de experiência, trabalho numa consultoria muito grande também, aproveitem para tirar as dúvidas, mas eu queria transitar por outros temas aí. Então, a gente dividiu a conversa mais ou menos assim, falar um step antes de começar o processo seletivo, uhum. aí falar de todas as etapas, né? Inscrição, a etapa de testes, a etapa de avaliação com a consultoria ou com o RH e a etapa de avaliação com o gestor. Então, mais ou menos assim. Ou seja, antes mesmo da pessoa começar o processo seletivo, como é que ela já tem que se preparar antes, né? Exato. E entrevista de emprego, eu acho assim, processo seletivo, todo mundo fica muito nervoso. Eu lembro do meu primeiro processo seletivo que eu fiz, nossa senhora, mas eu gaguejava, eu, cara, fiquei super nervoso. E eu acho que online talvez você possa pecar por relaxar demais, será que não? Né? Então Sim, isso acho que a gente pode começar falando sobre esse planejamento, né? É isso que eu acabei de falar. Se a pessoa fala assim, tá online lá, tô aqui na minha casa, estou seguro, né? Estou um pouco mais confortável, mais confiante do que de cara a cara com o recrutador, mas acho que tem esses cuidados que devem ser tomados, né? Porque às vezes a pessoa relaxa demais. Deixa eu já introduzir, começar então com uma das perguntas.
que a gente recebeu, que a gente mandou nos stories, né, para o pessoal qual que era o tema e já enviaram uma pergunta. Se existe algo de importante que deve ser feito antes de participar de um processo seletivo, que deve ser considerado importante para participar do processo? Isso, Vitor, acho que daí a gente entra num ponto importante, né? Que daí independe de se ele é virtual, se ele é online ou não, né? Eu acho que um ponto importante que a gente, na companhia de talentos, diz muito, e aí eu vou falar para você, talvez você que já tenha participado de processo e agora que já tem experiência, talvez concorde aí comigo. Um ponto muito importante é você trabalhar e tentar identificar o seu potencial, as suas características marcantes, o que pode ser diferencial mesmo, né? Então, suas qualidades, vamos dizer assim. E aí, transita num processo de autoconhecimento mesmo, né? Uhum, A gente tem muita dificuldade, todo mundo fala, né? Eu sou psicóloga de formação, mas não por uhum, isso, né? Não pela minha formação. Todo mundo diz, ah, mas autoconhecimento é melhor fazer terapia. Não só, né? Eu acho que quando a gente uhum. está falando de acho que tem diversas ferramentas, mas um ponto, assim, para processo seletivo que acho que ajuda muito é conversar com os amigos, colegas de faculdade, enfim, pessoas próximas a Uhum. você, o que você tem de característica positiva. E aí, o que eu acho que é legal também, que eu falo bastante, que é assim, não é só identificar a característica, mas entender onde que ela aparece. Por exemplo, eu sou uma pessoa de... Você provavelmente deve ser uma pessoa de relacionamento. Exatamente. Até porque trabalha na área comercial. É, exato. Eu sou uma pessoa de relacionamento, mas tá, então sou uma pessoa de relacionamento. Mas em que momentos que. Quais os exemplos, né, que mostram que eu sou uma Sim, pessoa de relacionamento? Né? nada É só melhor que mudar. exemplos, né? Né? É isso, é isso. É mais que palavras, sabe? É tipo ação Aham. mesmo. É É. isso. Eu acho Acho que que esse é o o que acontece ponto. muitas às vezes as pessoas que estão mais nervosas, isso acontecia comigo no começo, me corrija se eu estiver errado, é a pessoa fazer, gravar algumas frases prontas, sabe? Assim, se alguém me perguntar isso, eu vou responder aquilo. E depois que eu fui, enfim, crescendo na carreira e fui tive algumas entrevistas de emprego, eu vi, cara, isso não tem nada a ver. Quanto mais genuína for a sua resposta, quanto mais eu acho verdadeira, né, genuína mesmo, quanto mais espontaneidade você conseguir passar, mais você vai conseguir transmitir exatamente quem você é. E se aquilo ali der fit com a vaga, significa que você tem uma grande chance de se sair bem na carreira dentro daquela empresa. Agora, se você fizer uma persona, uma outra coisa, cara, não funciona, não sai, né? E igual você falou, é muito legal você se conhecer também. Então, na minha carreira, eu já trabalhei na área comercial de outras empresas e aos poucos eu fui identificando isso em mim. Pô, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de me relacionar com as pessoas, enfim, e tal. Isso a minha destreza, é o meu ponto forte. Então, saber Ótimo. isso, né? Eu acho que a dificuldade de um jovem que está fazendo a primeira entrevista de emprego, às vezes é o cara nem ter essa noção. Pô, o que será? Eu gosto de tanta coisa, o que será que eu sou bom fazendo o quê, né, e tal. Então, você falou, conversar com os amigos, quem já fez terapias conhece melhor, quem fez coach também, acho que é muito legal. Hoje em dia tem isso, Isso. tá bem forte também, né? Outra coisa que eu acho, né? Tem uma pergunta que em entrevista eu faço muito, que eu acho legal, que é a questão de desafio, né? Eu sempre peço, me conta um desafio importante e tal. Não precisa pensar em um, pense em alguns desafios que você viveu, né? Então, acho que isso é legal, porque você Uhum, começa a criar uma história dentro da sua cabeça. Então, isso. desde lá do começo, o que que você se propôs a fazer na sua vida, que de alguma forma te trouxe aprendizados e tal, porque daí você começa a entender um pouco mais quem é você, o que que você gosta. Você gosta de se desafiar mesmo? Então, que Uhum. tipos de desafios se conectam mais com você? Então, acho que isso é É. legal. Os exemplos, né? O storytelling, assim, eu acho que ele fala mais do que mil palavras. Eu sou muito proativo. Cara, tá, mas me Ei, conta um exemplo. E eu acho que uma coisa que é sempre legal contar eu já estudei um pouquinho sobre processo seletivo, porque eu já tive que recrutar algumas pessoas. Então, uma pergunta que eu sempre fazia era: me conta uma história que você teve que se superar, né? Uma história difícil, um momento da sua carreira ou da sua vida. Não precisa nem ser de trabalho, mas como que você fez para dar a volta por cima, né?
E isso é uma coisa difícil da pessoa ter ali já na ponta da língua. Então ela vai ter que contar a verdade, né? Passar ali uma história profissional, alguma coisa que aconteceu que você teve que, nossa, se virar nos 30. Eu acho muito legal quando eu ouço uma resposta genuína, porque às vezes a pessoa fica assim, nossa, eu tô até com vergonha de te contar isso, mas, cara, pô, tive que fazer e tarará, e eu fiz, nossa, uma cagada na empresa, mas eu consegui reverter, foi bom, foi legal. O que eu tirei disso? Eu aprendi que isso, aquilo. Então é muito legal isso. Eu tenho uma outra pergunta aqui. O que as empresas buscam em termos de perfil? Eu acho que hoje, no momento que a gente vive, o que as empresas têm buscado? O que é uma tendência em termos de perfil, Thaís? Legal. Eu acho que só voltando uma questão antes da preparação, eu acho que um outro ponto de preparação, e aí eu entro nessa pergunta que você fez, é também você entender um pouco mais a respeito da realidade daquela empresa que você está participando do processo seletivo, né? Uhum. Porque, gente, tem que pesquisar. Eu falo que procurar trabalho dá trabalho, então tem que ir atrás de informação, né? Então, esse é um ponto. Sem dúvida. O que as empresas têm buscado cada vez mais em termos de perfil, né? Eu vou falar palavras aqui, coisas que são muito comuns, assim. Mas a questão de... Hoje a gente fala muito de um mundo que muda a cada segundo, né? Do mundo VUCA. E aí, assim, como a gente fala desse mundo muito complexo, volátil e que muda o tempo todo, a questão da resiliência é um ponto importante, né? Então, a questão de você se adaptar a esse universo que se apresenta novo o tempo todo. Outro ponto importante é a questão do protagonismo, de você ser protagonista mesmo de todas as ações da sua carreira, de tudo. As empresas buscam pessoas assim, proativas, e aí a gente estava falando da proatividade, mas aquela É, pessoa que vai atrás mesmo de resolver, de fazer, tentar dar o melhor, que busque desafios, que seja engajado, e que tem a questão do trabalho em equipe também, porque hoje em dia eu falo, né? Acho que ninguém trabalha sozinho mais, né? Então, por mais não, que né? tenha aquele perfil, né? Ou aquele cargo que ele é super analítico e tal, ele faz parte de um grupo. E, Sim, inevitavelmente, ele vai falar com alguém. é. Então, eu acho que tem esses pontos. Eu diria, de uma maneira geral, são esses pontos que as empresas têm buscado cada vez mais. Eu acho que comunicação, relação interpessoal, uma pessoa que tem aquela coisa do líder, ou mesmo que consiga ter uma boa interlocução, né, com o pessoal do trabalho, ser objetivo, ter uma fala, uma comunicação fácil de entender e acessível para todas as pessoas, né? Ou seja, gostar de trabalhar em equipe, igual eu vi o Cauã aí agora comentando. Eu amo trabalhar em equipe, mas é isso aí. É, sobre a etapa de inscrição, eu tenho umas dúvidas aqui. O que eu preciso cuidar nessa fase? Então, o cara se preparou, né? Se conheceu, enfim, tomou esses cuidados que a gente comentou aqui. Então, ele vai para a inscrição. O que ele precisa cuidar nesse momento? Quais são as dicas? O que ele deve colocar de importante no currículo, pensando num programa de estágio ou que seja num trainee? Legal. Acho que tem que prestar atenção no que você está colocando de informação. É muito importante. A gente tem não só a companhia de talentos, tá? Uma série de outras consultorias pedem coisas muito iguais, né? Então, você tem que colocar o ano de conclusão, assim, Vitor, você não tem noção da quantidade de nãos que a gente tem que dar para candidato, porque ele colocou a data de conclusão dele errada e aí aquilo era um requisito importante. E aí é muito difícil, porque daí o candidato liga e fala: Não, mas eu recebi. Eu falei: Então, mas você colocou a data. Não, mas não tem como. E aí, como é que eu faço com todos os outros mais de 1.000 É. candidatos que fizeram certinho, entendeu? Então, acho que Uhum. esse é um ponto importante. E como você disse, da questão de você não fazer um personagem na hora da entrevista, lembra que você contou? Falou assim: eu gosto de perguntar de um mais ou menos que nem eu, de um desafio e tal, porque daí eu sei que Uhum. ele fica meio assim, eu pego ele desavisado, né? Aham. Eu acho que é a mesma coisa, assim, na questão, na hora de preencher as informações, eu acho que tem que ser muito verdadeiro no que você está preenchendo, sabe?
Uhum. Muito mesmo, porque eu falo que processo seletivo, a sua busca também por uma oportunidade, é um casamento, é um relacionamento, vai. E aí, não vai funcionar esse casamento se você mentir alguma coisa ou omitir coisas só para você poder conseguir aquela oportunidade, né? Você não vai, por um curto espaço de tempo, você vai conseguir, né, se manter no lugar, mas por um médio, longo prazo, você não vai ser feliz, entendeu? Então, acho que é isso. Sem dúvida, né? Não o ideal mesmo é que você encare aquilo como um processo, como se você estivesse escolhendo também acho que sei lá, um curso, uma pós, uma faculdade que você vai fazer. Tem que ter a ver, né? Não adianta a gente entrar numa empresa porque a empresa é legal, falar que trabalha na empresa X, Y, Z, mas tem a ver com você, né? Com as suas características, com as suas competências, com o que você gosta de fazer, porque aí a chance do relacionamento seu com a empresa ser bom, ser frutífero é bem maior, né? Bom, e na etapa online agora, né? Chegando na parte de falar, igual a gente está falando aqui, com o recrutador. Para que servem os testes que são aplicados, né? Como que eu... tem uma pergunta aqui, como que eu consigo me preparar melhor para essa etapa online? O que você recomenda? Então, normalmente, né, você tem um tempo para fazer a etapa online, né? Então, eu Uhum, diria para você planejar esse tempo certinho, ler com calma o e-mail que você recebe sobre o teste. Porque eu acho que a gente tem uma mania hoje de fazer leitura dinâmica das coisas. E aí a uhum, gente pede informações relevantes, sabe? uhum, Mas acho que é legal dar uma lida, ver o tempo que você tem, se planejar para isso, né? Se planejar, tá inteiro preenchendo aquele teste. Hoje a companhia, vou falar um pouco da companhia, que é um pouco da minha realidade, tá, Vitor? Mas assim, tá. hoje Uhum, a gente na companhia a gente tem o teste de inglês, né? Que é teste mesmo, e a gente hoje tem dois assessments que a gente chama, né? Que na verdade ele não é um certo e errado. Então, um deles faz um mapeamento de comportamento, alguns dos comportamentos que eu falei para você aqui, de trabalho em equipe, resiliência, tal, a gente já mapeia nessa etapa online, e aí muito de acordo com o que a empresa quer, enfim. uhum, E um outro assessment que ele faz ele avalia, vamos dizer assim, a habilidade cognitiva, tá? uhum. Então, hoje, como que a companhia de talentos trabalha? A gente trabalha criando um algoritmo para daí fazer um ranking dos candidatos mais aderentes ao perfil que o cliente quer. Legal. Então, assim, não tem muito aquele lance do certo e errado que teste mede, né? Exceto o Uhum, de inglês, que daí a gente precisa uhum. mensurar o nível do inglês mesmo de cada um, né? Às vezes a empresa pede um inglês um pouco mais avançado e não tem muito como. Então, acho que assim, a minha dica para o teste é de fato você fazer ele no tempo que você acha que você vai conseguir se dedicar né? A ele. Uhum. Então, com calma. Acho que é isso. Muito bem. Eu tenho uma pergunta que entrou aqui também que eu acho legal. Como que você, para essa pergunta, na verdade, como você se vê nos próximos 5 anos, X anos, né? Então, o que é necessariamente o entrevistador espera ouvir dessa pergunta? Achei essa bem interessante. É bem boa mesmo, porque ainda hoje a gente, assim, eu vou falar como consultora, tá? A gente não fala para fazer esse tipo de pergunta, porque é muito, assim, a gente acabou de falar que o mundo muda assim, ó, né? Super rápido. Como é que você vai conseguir? Eu, Thaís, não consigo muito me imaginar daqui 5 anos. Então, você imagina, eu sou bem É. mais velha que os candidatos que eu faço o processo seletivo. É, mas assim, ele quer um pouco, assim, de todos os momentos que eu participei, que gestores especialmente perguntaram, eles queriam muito entender o plano de carreira que essa pessoa tem, né? Se o plano Uhum, sei lá, permanecer na área que ele está se aplicando para o processo, se ele imagina a carreira dentro daquela empresa, enfim, ver o quão estruturado ele imagina que vai ser, ou que ele já tem na cabeça dele que vai ser a carreira dele. Então, é muito nessa linha. Eu acho que tem que ser verdadeiro, sabe, com o que você quer, o que você se propõe. E acho que, só lembrando também, assim, acho que tem que ser verdadeiro porque hoje em dia
a sua formação não diz como a sua carreira vai ser, né? É, Então, eu acho que muito você tem que disso, ser sincero no que é você muito quer e no que disso, você sem dúvida. deseja. Hoje E mais do deixa que eu só te nunca, falar né? uma coisa, Vitor. Eu vi subindo uma pessoa, eu não lembro quem foi, falou assim: quem é que é o palestrante? Olha lá, você está ajudando bastante. Legal, fico contente. Bom, a gente tem uma outra pergunta aqui, tá, super legal também, que é que eu acho, essa é uma dúvida que eu tenho também, por isso que eu achei muito interessante mesmo, né? Quais profissões estão em alta e quais estão em baixa na pandemia ou daqui para frente? Quais são as tendências diante desse momento difícil que a gente está passando? É difícil falar de profissão, né? Assim, eu diria para você que acho que com a pandemia ou até pelo mundo que a gente estava, eu tenho lido algumas coisas, né? Que não Uhum, fale só das mortes e tal, mas que fale um pouco do nosso né? panorama, né? Sim, sim. Uhum, E aí, assim, eu vi uma reportagem que eram vários presidentes de empresa falando e tal, e eles disseram muito que a, essa questão dos negócios serem mais disruptivos e tal, estavam todo mundo imaginando que viria pela tecnologia, né? uhum. E aí chegou a pandemia para ajudar, acelerar, né? Então eu É. acho que mais do que pensar em profissão, eu diria que a gente tem que começar a criar um pensamento, entre aspas, mais digital, vamos dizer assim, né? Pensando Uhum, quanto em termos de negócio, em termos do que você faz, o que você se propõe para você e tal, que possa abarcar mais e mais pessoas, você passar aquela informação que você tem, por exemplo, para mais e mais pessoas, assim, para você poder se uhum. desenvolver nesse sentido. Eu não sei se tem uma profissão hoje, eu diria, que tá mais em alta ou não, mas eu acho que a gente tem que criar essa questão do mindset mesmo, digital. Sim, sem dúvida. E hoje na companhia a gente tem feito muito isso, porque como eu disse para você, a gente já vai chegar lá, já já. Né? A gente está tendo que adaptar as nossas técnicas que a gente chama, né, que são as nossas atividades, os nossos cases, que eram antes presenciais para a última etapa que está com o gestor, para um momento online que seja legal, que seja interessante, porque a gente pensa muito na experiência do candidato, na experiência do gestor e tudo mais. Então, enfim. Então, assim, eu tô tendo que trabalhar com esse mindset também para tentar proporcionar coisas diferentes. Então, acho que é mais nessa linha, tá? Eu acho que quanto mais a experiência for deixar as pessoas confortáveis, mais chance tem de sair um resultado legal, né? Onde todo mundo esteja confortável para falar à vontade, para, enfim, poder se expressar de uma forma verdadeira ali, né? Ah, Sim. sobre a etapa de avaliação comportamental online, tem uma pergunta aqui também. Porque esses processos normalmente, né, até pouco tempo atrás, eram todos feitos de forma presencial e sem dúvida, até antes do Covid, muitas empresas seguiam assim. Então, o que é preciso para sair bem numa entrevista online ou dinâmica de grupo online? Dinâmica de grupo online, especialmente, como é que o que você é avaliado, né? Como você é avaliado de uma forma online, em dinâmicas de grupo, em grupos online? Legal. Acho que coisas que a gente, assim, que precisa cuidar, né, no formato online. Então, primeiro eu falo que a internet pode ser nossa melhor aliada e a mais vilã de todas, né? Então, eu acho que como a gente depende da internet para o momento online, o ideal é que você esteja num lugar, que seja na sua casa, enfim, que você saiba que a conexão seja melhor. Ideal mesmo usar cabo de rede, mas eu Uhum. duvido que alguém tenha cabo de rede hoje em dia, né? Uhum. É É mais verdade. complicado. Mas tentar ver o lugar que o sinal da sua internet, da sua conexão seja melhor. Por que isso, Vitor? A gente estava falando lá no começo, né? E você estava contando um pouco da sua experiência, assim, já ficar nervoso. No online você fica menos, mas ainda a gente tem relatos dos candidatos que eles ficam nervosos.
Porque quer queira, quer não, por mais que você escolha o ambiente que você vai estar, né? E aí normalmente é casa e Uhum. tal, você está passando por uma avaliação, né? Tem uma outra pessoa Sim. lá do outro lado te avaliando. Uhum. Então, eu acho que tem esse cuidado, assim, só porque eu sei que a conexão ruim, já, qualquer coisinha que acontece já deixa a gente mais nervoso, sabe? Então, De esse é um cara, ponto. né? Tipo, já quebra tudo. Que é exatamente, já fica, já te tira da sua. Assim, você já não tá na sua zona de conforto. Daí você É, já aí era. exagera tudo. Enfim. Bom, aí um outro ponto que eu diria, assim, toma cuidado com. Faz uns combinados, assim. Você pode estar na sala da sua casa fazendo a entrevista ou a dinâmica, mas faz um combinado para, que nem, por exemplo, para fazer a live aqui com você, eu tenho duas filhas. Eu fiz um combinado assim. Muito Aqui bem ninguém combinado. pode entrar, entendeu? Então, assim, porque senão faz muito barulho. Eu acho que as pessoas elas estão um pouco mais, como que eu posso dizer? Até, não sei se é essa palavra, tá? Mas um pouco até mais receptivas, assim, até com essa questão de aparecer criança no fundo e tal. Mas eu acho que é uma coisa que a gente pode cuidar. Porque tira a sua Uhum. atenção, porque às vezes você vê, né, na tela, você vê a pessoa, e tira a atenção das outras pessoas também, né? E Uhum. um outro ponto, Vitor, é assim, eu brinco, né? Quando eu faço live ou tô numa dinâmica online, por exemplo, eu cuido de tudo que é da cintura para cima. Então, no sentido de não vou aparecer com o cabelo amassado que parece que eu acabei de acordar, vou lavar o rosto, vou fazer Sim. a dinâmica ou passar pela entrevista, porque parece falta de cuidado, parece que você nem tá tão querendo estar ali, sabe? Então, A acho pessoa que esse é um aparecer de cuidado. pijama, essas coisas não rola, né? Então, ou É seja, isso, o mesmo cuidado que você vai ter na aparência para uma entrevista pessoal, mesma coisa no online, né? E acho que o é background, isso. né? Isso aqui atrás que vai aparecer também, tá tudo bagunçado seu quarto, coloca um, sei lá, arruma, É esse tipo de isso, é coisa. isso. Hoje em dia tem algumas ferramentas online que elas até colocam um fundo, né? Você pode escolher o É, fundo, que é isso é verdade. maravilhoso. É, E aí, tipo, você disponibiliza, né? Não é só a pessoa que tem a ferramenta, mas todo mundo que entra também. pode fazer. Em A relação Microsoft à avalia... Teams, eu sei que tem, no Teams Isso, tem, né? tem, o Zoom também tem, enfim. Legal. Mas outra coisa que você me perguntou é da dinâmica online. Acho que tanto na entrevista Isso. quanto na dinâmica, a gente consegue avaliar as mesmas coisas que a gente avalia no presencial. O que acontece Uhum, com o online também, que acho que é importante. Não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo. uhum, Né? No presencial, se um fala em cima do outro, corta o outro, dependendo do jeito que aí se cortar e tal, que você consegue avaliar determinadas coisas, no online você não consegue, não consegue. né? Uhum, Não dá. Então, existe um respeito maior entre as pessoas aí de quem fala primeiro, quem fala depois e tal. Mas aí, em termos de avaliação, o que você avalia em termos de comportamento no presencial e no online, você consegue ver as mesmas uhum, coisas, tá? uhum, Então, com a diferença que a dinâmica online ela é mais curtinha, uhum. tá? Ela é mais curta, não é de 3 horas. Ah, sim, ela tem que ser mais concisa, né? Ali, como se fosse, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Bom, a gente tem outra pergunta também nessa parte de dinâmica online, ou mesmo numa entrevista, tá? Qualquer parte do processo seletivo online, o que que faz o candidato perder a vaga, assim, um erro clássico, um erro fatal? Ah, é difícil pensar nisso. Assim, eu acho que eu penso muito, e aí eu vou ser repetitiva um pouco no que eu vou dizer, e que até você comentou, acho que você tem que ser você mesmo, entende? Então, eu não sei se tem alguma coisa que elimine. Eu acho que que, entre aspas, elimina alguém de uma oportunidade é, de repente, não ter o exato perfil daquela vaga. Por exemplo, você gosta de uma atividade mais, vamos supor, mais analítica, e a atividade que você se aplicou ali tem um tanto de analítico, mas o analítico é 20%, o restante é relacional.
Uhum. Então, e a pessoa foi sincera ali dizendo o que ela queria. Então, assim, não sei se tem alguma coisa que de fato elimine, assim, um erro clássico. Eu vi também uma pergunta nessa linha aqui quando subiu. Desculpa, Vitor, eu vou te Não, falar, imagina, por vou favor. que tinha a Fique à ver com vontade. currículo, assim, pontos do currículo que podem eliminar e tal. O que eu acho? Acho que essa parte de currículo é uma coisa que a gente entra num tema que todo mundo sempre tem dúvida. Ah, é uma página só, são 2 páginas, o que a gente faz, Uhum. né? O que é legal, o que não é, o que me elimina, o que não me elimina. Acho que tem uma coisa que eu Uhum. vejo muito, e aí a gente já falou disso, que é a pessoa vai colocar um pouco das características dela. Então, proativo e tal. Toda vez que eu faço orientação de carreira, eu converso com algum candidato, eu sempre falo assim, não coloque essas palavras. Por quê? Por mais que você tenha isso, mostra no teu currículo. É clichê Então, demais, assim, né? É, é muito clichê, fica é. clichê. Então, assim, deixa a Uhum. pessoa te conhecer, mas eu entendo, você quer se vender, certo? Então, vamos fazer de Uhum. um jeito legal? Uhum. Pega todas as atividades que você fez e tenta mostrar os resultados que você trouxe, que você teve com elas, os aprendizados que você teve e tal. Assim você vai se vender mais. Você vai trazer um pouco dessas palavras que você coloca lá na frente, tipo no começo do currículo, e você vai trazer para mim, trazendo exemplos, entendeu? Sim, Então, eu acho que esse é um ponto que eu queria dar de dica, que eu também vi da questão do currículo, sabe? sem É, dúvida. tá, eu acho que esse é um ponto importante. Não sei se acho que É, ia é mais uma pergunta, desculpa. não, mas era isso, comentando até sobre a questão do currículo. Acho que tem muita gente também que enche linguiça, quer escrever demais, tem um pouco a ver com isso que você falou, ou coloca muita informação, tipo endereço completo lá com CEP e tal. Eu não sei se isso é tão relevante hoje em dia, dependendo da vaga, talvez se você mora perto da empresa pode até ser, mas enfim, tem gente que enche muito, coloca 3, 4 páginas de currículo, né? Então são coisas que é legal sempre se informar, né? Assim, tipo, que é mais, com um currículo mais objetivo, como você comentou, achei muito legal. É, entender e conhecer a empresa e saber que, de repente, para aquela empresa, o que é relevante ela ler no seu currículo. E para uma empresa pode ser um currículo, para outra empresa pode ser outro. Eu não sei se cabe colocar tanta informação de uma vez só, né? E é aquela coisa, né, Vitor, que eu sempre digo, assim, ser relevante escrever muita coisa ou não depende também de como você está na carreira. Por exemplo, um trainee certamente tem muito mais informação para passar do que alguém que está buscando uma vaga de estágio, por exemplo. Uhum. E Um nesse caso, o cara do executivo, estágio, que ele coloca? Coloca um projeto, algum. ele pode, Né? ele pode colocar os projetos, o que ele se envolveu na faculdade. E assim, se alguém que está na faculdade está ouvindo a gente, eu vou dar uma dica de ouro. Uhum, Participe de tudo que você puder, sabe? Porque uhum, eu falo, as empresas não olham experiência profissional, de fato. Para trainee, para estágio, uhum, não olham. Mas, uhum, claro, tudo que você viver, se você tudo que você se propuser fazer na sua vida vai gerar um conhecimento, vai gerar um desenvolvimento para você. E isso vai fazer você ir melhor numa dinâmica de grupo. Você vai ter mais repertório. Você vai saber falar uhum. melhor com as pessoas, você vai saber se colocar na hora certa, entendeu? É, Porque eu falei para boa. você, o online, você tem que respeitar o momento das pessoas falarem, mas você também Uhum. precisa falar, É, entendeu? lógico. E tem gente, quando a pessoa é quietinha, ela também Uhum. fica quieta no online, entendeu? Ela também Uhum. não fala. Então, quando Uhum. você tem mais vivências e mais repertório de vida, mais você consegue se colocar. Porque você já viveu tanta coisa em grupos tão distintos que você vai conseguir se colocar, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. A experiência, o trabalho voluntário, por exemplo, né? Qualquer experiência que você tenha, agrega pra caramba. Né? E para quem gosta de falar pra caramba, como eu, tem que tomar cuidado nesses momentos para não atropelar. Vamos lá, então, a gente tem uma pergunta sobre a etapa de avaliação comportamental. Perdão, etapa de avaliação da empresa. Uhum. Como eu posso fazer um pitch legal para o gestor, o que devo considerar? Legal. Então,
Normalmente o pitch, né, que a gente fala, a gente fala de pitch porque é um jeito, né, bonito de falar e tal, mas é a É. sua apresentação. Vamos pensar mais numa apresentação pessoal, né? Eu Uhum. acho que ele cabe tanto na etapa anterior que a gente estava falando, que pode ser dinâmica e tal, quanto nessa etapa com o gestor, né? A gente vê nesses dois momentos o pitch funcionando. A Uhum. ideia é que você, de uma maneira muito rápida, em 2, 3 minutos no máximo, passe um storytelling, como você estava falando. Uhum. Então, que você passe os seus principais, assim, você coloque os principais legados que você deixa ao longo da sua trajetória, vamos pensar Aquele assim. famoso discurso de elevador. Assim, em poucos Exato, minutos, pá, são os bullet points aqui, e esse sou eu, essa é a minha carreira. Sei lá, para a é pessoa isso, conhecer você rapidinho. é isso mesmo. Legal. Então, por que que o pitch, assim, e aí o pitch volta numa coisa muito legal que a gente falou lá no começo, que é Sim. quando você se conhece, quando você sabe suas qualidades, fica fácil você fazer o pitch, Uhum, entendeu? uhum. É, E o exatamente. pitch, ele pode ser tanto presencial, assim, na hora, na lata, vou usar um português bem claro, na lata, quanto ele pode também ser um vídeo que você tem que gravar. Ah, eu já tive que fazer isso uma vez. Exato. É, Aí, assim, das duas formas é difícil. O vídeo é é, difícil, sabe? A gente sabe, não é fácil. Eu gravei vídeo para explicar a gravação de um vídeo de um processo seletivo e eu gravei uns 30 não é vídeos. fácil. É, não, eu Não é também. Eu lembro de fácil. ter gravado várias vezes o meu. Toda hora É eu achava isso, um errinho, uma palavra que eu escorregava ali. é isso, é isso. E aí, o que eu ia dizer do pitch é assim, coisas que são legais de você colocar. Então, voltando. Quando você se conhece, quando você sabe que você tem como principais características, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo. Relacionamento, comunicação e tal. Você consegue juntar, pensar na sua história, pensar onde Uhum, na sua história isso tudo aparece e fazer um discurso consistente e coerente. uhum, Entendeu? legal. Então, E eu hoje, acho. com as ferramentas que a gente tem, né, Thaís? A gente pode até, igual você falou, ter alguns processos seletivos que as pessoas pedem para mandar o vídeo. E aí elas fazem a triagem desse vídeo para continuar o processo seletivo com as pessoas que acharam mais interessantes. Mas eu acho que quando você não tem isso no processo, por que não gravar um vídeo seu fazendo esse pitch, esse discurso seu, contando em 2, 3 minutos a sua história, para você ouvir ou mostrar para os seus amigos, mandar num grupo de amigos e falar, cara, o que vocês acham disso aqui? Ficou legal? Ficou muito forçado? Você acha que eu estou falando muito rápido? Tem mais alguma coisa que eu deveria acrescentar? Porque hoje, isso que eu estou te dizendo dessas entrevistas é coisa de mais de 10 anos atrás, então não tinha nem smartphone na minha época. E hoje em dia dá para a pessoa se filmar fazendo isso, compartilhar com os amigos, jogar até nas redes sociais para fazer uma brincadeira e colocar lá, sim, não, ficou bom, não ficou. Ou seja, tem muito recurso. Eu acho que esse é um ponto também dessa galera nova, né? Eles têm muito mais, são muito mais desinibidos, têm muito mais contato imagina, com essas coisas de fazer live, compartilhar a vida nas redes sociais. Então, acho que a coisa da comunicação tá bem forte nessa galera que tá vindo aí, né? É isso. E eu acho e achei ótima a sua dica de gravar. O que que acontece? Eu me lembro de um processo seletivo de 2 anos atrás, tá? Que eu fiz, que a gente eles tinham que fazer um pitch. Então era o teste, tinha o vídeo, depois tinha as outras etapas que a gente comentou aqui. A gente sempre, quando tem um pitch para fazer, você sempre tem um processo seletivo grande, e tal, sempre tem um roteiro, né? Sim. É. E é o que você falou, transita nisso, entende? Pensa primeiro, lê direitinho tudo que tá pedindo, pensa o que você vai dizer, planeja, grava, regrava, manda para pai, mãe, namorado, para todo mundo. E aí você Uhum. vai mandando o vídeo. Mas grava, eu acho legal isso que você falou. Grava independente de ser, entendeu? Independente de você ter um roteiro, mas muito nessa linha que a gente estava falando aqui, pensar na sua história e nos seus legados, assim vamos dizer, grava e vê.
como que tá. O jeito que você tá falando é o jeito que você vai falar lá na frente, entendeu? Mas Exatamente. também toma cuidado, só para não ficar muito robotizado, né, o negócio, porque fica, né? Parece assim. Eu Exatamente. acho difícil ficar porque tem a questão da temperatura e pressão que nunca é normal quando você está no processo seletivo, né? Nunca, impossível. Nunca é impossível. Mas, enfim, acho que é É. isso. Bom, legal. Eu tenho uma pergunta também de uma das pessoas que está aqui na live ouvindo a gente. Soft skills sobrepõem hard skills? Como que isso é avaliado no processo online? Legal. Acho ótima essa pergunta. Achei ótima. Por quê? O que acontece? Acho que é claro, gente, sempre existem as exceções, tá? Ainda existem algumas empresas que não que priorizem, tá? Mas que às vezes precisa de um hard skill específico e tal no processo, enfim. Mas hoje as Ô, Thaís, empresas. desculpa, deixa eu te interromper. Só porque eu pensei aqui. Só para quem não está familiarizado com o termo, o que que é, né, o hard skill e o soft skill, o que significa? Desculpa, pode continuar. Não, legal. Os hard skills são mais a questão do perfil mais técnico, né? O que você precisa de ferramenta, de conhecimento em ferramentas e tal. Os soft skills são mais os comportamentais, vamos dizer assim. Tudo bem? Uhum. Competências, né? Isso, as competências, os comportamentos, enfim. O que eu Tá. ia dizer? Ainda existe, claro, né? Por exemplo, uma empresa que quer alguém com Excel avançado, por exemplo, Sim. tá? Uhum. Acontece. Mas eu vejo muito Acontece. mais, o mais assim, tipo, o que eu vejo mais são os soft skills, né? E o Uhum. fit com a empresa, a aderência à cultura e os valores. Eu vejo muito mais isso, porque o técnico você aprende. Um Excel você aprende. E eu sempre falo para os candidatos até, que assim, vamos dar um exemplo do Excel, tá? É, você aprende o Excel. Se você não usa ele no dia a dia, certamente você vai esquecer. Metade das coisas que você aprendeu. Mas aí é Sem só dúvida. dar um. Assim, ó, você volta rapidinho. Mas Uhum. de qualquer forma, você aprende. Como você Uhum. disse, Vitor, hoje em dia a gente tem nas nossas mãos milhares de possibilidades de desenvolver algumas coisas, né? Tem internet aí, tem YouTube, tem, enfim, que te ajuda, né? Tem tutoriais e tutoriais de coisas que você possa aprender e tal. Então, claro que existe, mas eu vejo que a grande maioria ainda se preocupa mais, muito mais, com o perfil comportamental. Legal. É, Uma última pergunta. A gente já está chegando próximo do encerramento da live, que eu estou achando sensacional. Assim, eu estou amando ouvir essas coisas. É muito bom, muito, muito, muito legal, muito motivador, assim, eu acho. Bom, as empresas elas têm algum impedimento quanto à idade? Aí, é, essa pessoa que fez a pergunta, ela falou assim: eu tenho 28 anos e me sinto muito velho em relação aos outros. Caramba, 28 anos, o cara tá se sentindo velho. Realmente, eu não sei se é o caso, mas essa pessoa se sente velha em relação aos outros recrutados, talvez pelo processo seletivo que ela está passando ali. Eu acho que isso ainda conta. Como é que funciona isso? As empresas têm algum impedimento para as vagas em relação à idade? Vitor, eu posso falar? Por isso que eu acho maravilhoso. Bem-vindo à diversidade, entendeu? Então, assim, não tem, Total. né? Então, assim, é como você disse, tudo é uma questão de referência. 28 anos eu acho super novo, mas eu acho que assim, mas eu entendo o que está querendo dizer, né? Ainda, por exemplo, quando você participa de um programa, num processo de estágio, por exemplo, a média de idade acaba sendo, né, das pessoas que buscam e tal menor. Mas eu vou dar um exemplo. Eu fiz um processo seletivo recentemente, eu tive um candidato com mais de 50 anos, já aposentado, que estava participando do processo seletivo. Entendeu? Então, Caramba, olha só. Tipo aquele muito filme legal. O Estagiário com o De Niro, né? É isso. Tipo isso, o cara é já aposentado e participando de processo seletivo, cara. Olha que louco. Muito É legal. muito, muito. E é muito legal, porque, enfim, traz, assim, antigamente as empresas falavam, mas traz vícios e, né,
de profissionais e tal, enfim. E hoje em dia não, hoje em dia vamos lá, vamos ver o que essa pessoa mais velha pode agregar, quanta coisa que ele viveu, e ele viveu muita coisa legal, sabe? Uhum, Que pode agregar uhum. para a empresa. Então, enfim, então acho que eu respondi, né, a É. questão da idade. As empresas Hoje estão em abrindo dia, esse tabu já era, então, hoje em dia, né? esse tabu, Da já idade. É muito mais o perfil da pessoa, né? é Poxa, isso. Thaís, eu queria fazer tantas outras perguntas. Eu acho que está muito legal a nossa conversa, muito produtiva. Teve um conteúdo super relevante para o público que acompanha o Share. E eu acho que deu um caminho, deu um norte muito legal para quem está aí nesse momento que a gente está vivendo, aplicando para processos seletivos, está começando a carreira, quem vai fazer uma entrevista de emprego, seja ela online ou não. Eu acho que essas dicas aqui foram super valiosas. Então, eu queria agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço. É, eu queria agradecer demais a sua presença. Eu espero que a gente volte a fazer outras lives juntos para tratar de outros temas, com certeza que são super relevantes para o nosso público, tá? Legal. Obrigada. Então tá, eu vou me despedindo então de você aqui, Thaís. Muito obrigado pela Vitor, obrigada, participação. viu? Obrigado, a gente se fala. Um grande abraço. É, Tchau, 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 Thaís. Um abraço. Obrigado pela participação. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, gente, eu queria aproveitar para agradecer também os parceiros, a Companhia de Talentos, que é a empresa que a Thaís Lourenço faz parte, a Petite, a B-School, né? Todos que se inscreveram vão ganhar um cupom de desconto para a primeira compra no aplicativo do Apetite. Então, quem se inscreveu aí, obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha sido relevante, que tenham sido informações boas para todos, né? E para a B-School, nós faremos um sorteio de uma aula de idiomas, tá? Então, fique atento aí no sorteio. Também gostaria de agradecer a participação que todo mundo que dedicou um tempo mesmo para acompanhar, que todo mundo que mandou as dúvidas aí, né? E gostaria de aproveitar a oportunidade para contar que a gente está promovendo também uma ação muito bacana junto com a Pimp My Carroça, tá? Então, essa é uma informação muito legal para todos saberem. A Pimp My Carroça é uma ONG que atua junto para auxiliar os catadores de material reciclável. São pessoas vulneráveis que estão passando por um momento muito complicado nessa fase que a gente está passando de pandemia, né? Então, a Share ela vai ajudar a garantir a renda básica mínima para esses catadores. Assim, eles podem ficar nas suas casas, manter o seu sustento com as suas famílias, né? E se prevenir contra o coronavírus. Então, eu queria convidar todos os residentes do Share que estão aí me acompanhando. Eu vi que tem ex-residente que já morou no Share, o Patrick aí, mandando um alô. Todo mundo que também não é residente, que está acompanhando essa live, acompanhando o nosso conteúdo aí, para poder participar dessa ação junto da Pimp My Carroça, tá? Todo mundo que, então, para cada um real doado, a Share vai doar R$ 1 também para a campanha, né? Então, todo valor que é doado, a Share doa o mesmo valor para a campanha, para a gente estimular e ajudar esse pessoal que está passando por um momento tão delicado, né? Agora, diante da pandemia que a gente está enfrentando, que, se Deus quiser, logo, logo vai passar. Então, a gente vai colocar todas as informações dessa live disponíveis para vocês. As informações vão ficar disponíveis 24 horas para vocês. Também depois no IGTV vocês têm acesso a essa live, né? Eu queria já pedir desculpas se alguém mandou alguma pergunta e a gente não teve como responder absolutamente todas as perguntas, mas a gente fez um esforço especial aqui para responder, né? E fiquem atentos no Instagram do Share para as próximas lives. Sempre a gente solta nos stories os temas das próximas lives e participem também, mandem no direct para a gente quais os temas das próximas lives que vocês têm interesse, que vocês gostariam de ouvir,
que a gente sempre vai trazer um especialista para falar um pouquinho mais e trazer conteúdo para vocês aqui, tá bom? Então é isso, eu vou me despedindo. Obrigado pela participação de todos. Espero que eu tenha conseguido me sair bem na minha primeira live aqui. E é isso. Um abraço a todos. Até a próxima.